alegria, cumprimentamos a todos na graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando com a Voz da Escola Dominical, a programação evangélica que apresenta os comentários da lição bíblica e os hinos de louvor ao Senhor Jesus. Não custa nada repetir que a cada domingo apresentamos um novo assunto da revista que tem por título Lições Bíblicas. Esta revista é uma publicação da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Este trimestre estamos estudando o assunto Aprendendo com os Erros e Acertos dos Servos de Deus, comentários de autoria do pastor Valdir Bíssego. Este programa radiofônico é uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara, cuja presidência está a cargo do pastor Efraim Soares de Moura. O endereço do templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara é Rua João Ribeiro Filho, número 102, Centro. A edição e apresentação é feita por este que vos fala, Eli Cruz. Débora saiu para julgar, mas naquele dia aquela judia iria viver algo bem singular. No meio do povo estava Baraque. Ela lhe mandou ordenar o ataque para livrar o povo do rei cananeu que estava oprimindo o povo hebreu. Baraque então lhe impôs condição: eu vou, mas você tem que vir a peleja, para que meu exército de perto veja Deus contigo é. Ela respondeu: Deus garante vitória, Baraque, você não ficará com glória. O seu inimigo vai ser abatido por uma mulher. E assim o Senhor provejou e fez cair no vale as torrentes do céu, e os carros de ferro atolaram, ficando à mercê de Israel. O povo lutou, derrotou o inimigo, e seu capitão, ao fugir do perigo, entrou numa tenda de uma mulher. O seu nome é Jael. Ele lhe pede água e ela então lhe oferece leite. Para seu deleite, um descanso de guerra. Deitado em terra, ele impõe-se a dormir. Devagar ela pega uma estaca e na fronte lhe enterra, e mostra a Baraque seu troféu de guerra. O seu inimigo está morto aqui. Essas duas mulheres provam que a Bíblia não tem preconceito. Quando a gente se entrega, ele dá um jeito. Não importa se é homem, criança ou mulher. Essas duas mulheres provam que fragilidade é arma pra Deus. Quando o inimigo pensa que ele já venceu, com certeza é abatido pela nossa fé.
Ele lhe pede água e ela então lhe oferece leite. Para seu deleite, um descanso de guerra. Deitado em terra, ele impõe-se a dormir. Devagar ela pega uma estaca e na fronte lhe enterra, e mostra a Baraque seu troféu de guerra. O seu inimigo está morto aqui. Essas duas mulheres provam que a Bíblia não tem preconceito. Quando a gente se entrega a ele, dá um jeito. Não importa se é homem, criança ou mulher. Essas duas mulheres provam que fragilidade é arma pra Deus. Quando o inimigo pensa que ele já venceu, com certeza é abatido pela nossa fé. Com certeza é abatido pela nossa fé. Hoje temos em mãos a lição de número 5, com o título Débora e Jael, duas mulheres destemidas. O texto áureo da lição está registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7, e diz assim: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. A verdade prática ensina. A coragem e a confiança nas promessas de Deus nos conduzem a grandes vitórias. A leitura bíblica em classe está registrada no capítulo 4 de Juízes. Acompanhe. Juízes capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quisson, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Agoim para o ribeiro Quisson. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos.
porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos, até Arosete Agoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. E assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. A história que você já ouviu na leitura bíblica em classe relata os feitos, os acontecimentos após a morte de Eude, quando os israelitas voltaram a fazer aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, e como consequência, Deus permitiu que fossem entregue a Jabim, rei de Canaã, ficando subjugados por ele, Jabim, durante 20 anos. Então o povo clamou a Deus, e o Senhor lhes propiciou o livramento através de duas mulheres destemidas. Falamos de Débora e Jael, cujas vidas nos ensinam preciosas lições. Acompanhe os comentários. Voz das Assembleias de Deus. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz: meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana. É isso aí, mãezinha, vamos louvar.
advogado, ela vem de Jesus. A última palavra, ela não vem do médico nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou. O tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. E chegou. Começamos falando da juíza Débora, a única juíza citada na Bíblia. O nome Débora significa abelha. Débora tornou-se juíza em Israel, combinando essa autoridade de juíza com a autoridade de profetisa, e ela então aconselhava o povo que vinha consultá-la. A disposição para servir ao próximo é a atitude que revela o nosso amor a Deus. Aquele ou aquela que deseja fazer algo para Deus deve ter em mente que isso é feito no servir ao próximo. O Senhor Jesus amou muito a sua igreja a ponto de dar a sua vida por ela, e assim constituiu-a como o seu próprio corpo. Está escrito na primeira carta aos Colossenses, capítulo 12, verso 27. Diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Por essa atitude de servir ao próximo, Débora desenvolveu algumas habilidades. Ela tinha a qualidade de ser decidida, de ser patriota, corajosa, animada e confiante em Deus. E estando ela imersa em sua missão de servir ao povo de Deus, ela enviou uma mensagem a Baraque, informando-lhe que Deus o havia escolhido para liderar o exército com o qual Israel seria vitorioso contra os cananeus. Inclusive, na mensagem, Débora forneceu a estratégia que devia ser utilizada na batalha. Como nós já dissemos, entendemos que havia uma escolha feita por Débora em servir ao seu povo, mas certamente Deus escolheu Débora para ser juíza em Israel, primeiro por causa do propósito divino que ele tinha na vida de Débora. Saiba que Deus tem um plano para cada uma de suas criaturas. Também Deus escolheu Débora porque ele não faz acepção de pessoas. Pense que aquela era uma sociedade machista, e então Deus mostra, escolhendo a Débora, que ele não distingue homem de mulher. Débora também tinha como qualidade uma disposição para a batalha.
Além de incentivar Baraque para a guerra, ela concordou com o pedido dele em acompanhá-lo até o lugar da peleja. Aqui vemos uma disposição, coragem e dinamismo. Os valorosos são vitoriosos na luta desta vida, porque eles entram em luta confiantes em Deus. Além disso, essa disposição de Débora revela sua confiança em Deus. Havia grandes obstáculos a vencer, porém ela via Deus mais forte do que os obstáculos. Alguns que só observam os problemas, as dificuldades, mas aquele que confia no Senhor olha para o poder de Deus e não para os obstáculos. Diante do incentivo, da motivação de Débora, Baraque partiu cheio de fé e reuniu um exército de 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, e eles foram à batalha. Ela acompanhou Baraque na guerra, e a cooperação de Débora, a presença de Débora na batalha foi marcante e foi definitiva. Os dois exércitos estavam prontos para a guerra. De um lado, lá no Monte Tabor, estava Baraque com seus 10.000 soldados. Do outro lado estava Sísera, o general de Jabim, com um batalhão de 90 carros de guerras, muito superior. Mas diante do sinal de ataque dado por Débora, os israelitas avançaram contra os cananeus, matando-os todos, exceto a Sísera, que fugiu a pé e se escondeu na tenda de Jael. Viver, dizia Sêneca, o filósofo, viver é ser um soldado. Quem aceita o convite para se tornar discípulo de Cristo alista-se no exército de Jesus, torna-se bom soldado, e o convite para o alistamento é feito com base na autoridade de quem convida, que é o nosso general Jesus Cristo. O soldado é aquele que está preparado para a guerra, que está a serviço do exército militar. Nesse sentido, Paulo aconselhou Timóteo dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 ao 5. Aí temos o modelo do soldado alistado na guerra espiritual contra os príncipes da maldade nos lugares celestiais. Guerra essa que a vencemos em nome de Jesus Cristo, o nosso general. Através das ondas do rádio, Deus pode tocar no seu coração. Programa A Voz das Assembleias de Deus. The crowds have lined the narrow streets to see this man from Galilee. Just a carpenter, some say, leading fools astray. Yet many kneel to give him praise. Você está sintonizado
com a rádio Mega FM, emissora que opera na frequência de 106,1 MHz na região de Itumbiara, estado de Goiás. Estamos apresentando a Voz da Escola Dominical. Hoje haverá culto de adoração a partir das 19 horas. Também na parte da manhã já aconteceu a Escola Bíblica Dominical. O endereço de nosso templo é Rua João Ribeiro Filho, número 102, Centro, Itumbiara. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos seus pés. Mais grata a ti, mais grata a ti, mais consagrada, ó, faz-me, Senhor, mais humilhada e cheia de amor, faz-me mais grata a ti, mais grata a ti. Aleluia. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vencestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grata a ti, mais grata a ti, mais consagrada, ó, faz-me, Senhor, mais humilhada e cheia de amor, faz-me mais grata a ti, Senhor, mais grata a ti, mais grata a ti, mais grata a ti, Senhor. Amém. Te amo, Jesus.
Agora, nós chegamos ao ponto em que Débora reconhece que o êxito contra os inimigos aconteceu não por causa dela, ou por causa de Baraque, ou dos 10.000 soldados mobilizados para aquela campanha militar. Ela diz: escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Com seu coração cheio de gratidão a Deus, ela entoou o seu famoso cântico, como também outros personagens da Bíblia o fizeram depois de grandes vitórias. Moisés, quando o Senhor deu livramento contra os egípcios que pereceram no mar, cantou ao Senhor. Davi, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, cantou ao Senhor. Ana, quando o Senhor lhe deu o menino Samuel, por quem ela tanto orava. Maria, a mãe de Jesus, ao visitar Isabel, disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Paulo, quando enalteceu o amor de Deus, ele disse: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Prossegue Paulo dizendo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então devemos ser gratos a Deus por todas as coisas. No cântico de Débora, nós vemos ela reconhecendo o Senhor por mais de 12 vezes. E também no livro de Provérbios, nós temos uma orientação: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Débora, em relação às tribos que se mostraram indiferentes e não participaram da batalha, ela censurou essas tribos. Porém, ela fez uma menção honrosa a Baraque e a Jael em seu cântico. Nós devemos ser reconhecedores daqueles que fazem o seu trabalho. A Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 13, verso 7, diz: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Os inimigos já contavam com a vitória, mas, diz a palavra, os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente do Senhor vem a vitória. Provérbios, capítulo 21, verso 31. Uma mensagem de fé e esperança diariamente em sua casa. Programa A Voz das Assembleias de Deus.
noites intermináveis eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Sobrevivi. Agora falaremos de Jael, aquela mulher corajosa. Em Juízes, no capítulo 4, verso 9, está escrito: a coisa que embeleza não se tornará tua no caminho em que estás andando, pois será a mão de uma mulher que Jeová venderá a Sísera. Isso foi o que a profetisa Débora disse a Baraque,
o homem que chefiou a luta contra as forças do rei cananeu Jabim. O cumprimento das palavras de Débora exigia uma notável coragem por parte de uma mulher. Por quê? Porque Sísera era o comandante de um exército e era veterano em guerra. Repetidas vezes, Sísera voltara para casa como vitorioso, com abundantes despojos e cativos de guerra. Em vista disso, era muito improvável que Sísera caísse nas mãos de uma mulher. Todavia, esta era a palavra do Senhor por meio da profetisa Débora, e por isso não podia deixar de se cumprir. Contudo, a participação no cumprimento da profecia seria uma prova para a mulher que teria este privilégio. Estamos falando de Jael, obviamente. Ela teria de ser bastante corajosa para agir contra um ferrenho inimigo do povo de Deus. Jael se saiu bem sucedida na prova e cumpriu-se a profecia. Ela era esposa de Éber, o queneu. Este povo eram os descendentes do cunhado de Moisés, Obabe. Naqueles dias, não era costume que um homem entrasse na tenda de uma mulher casada. Mas quando Jael expressou sua disposição em acolher Sísera, ele não hesitou de aproveitar o refúgio, pois estava fugitivo, estava exausto da guerra que lutara. Então ele deitou-se e Jael cobriu-o com um cobertor. Por causa da hospitalidade de Jael, Sísera deve ter se sentido seguro e logo adormeceu profundamente. Este comandante militar ficou assim à mercê de Jael, ficou nas mãos dela e ela não perdeu a oportunidade. Agiu com coragem e lançou mão de uma estaca e de um martelo e prontamente, corajosamente, ela matou a Sísera, cravando a estaca no crânio dele. Quando Baraque apareceu, Jael mostrou-lhe o que ela havia feito. Aí, diante dele estava Sísera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. A corajosa Jael havia tomado parte no cumprimento da palavra de Jeová por meio da profetisa Débora. Mais tarde, quando a vitória foi comemorada ao som de música, no canto de Débora, eles cantaram: Jael, esposa de Éber, o queneu, será muitíssimo abençoada entre as mulheres na tenda será muitíssimo abençoada. Além de corajosa, Jael foi sábia, pois esperou o momento certo para atacar o inimigo. Por ser um homem de guerra, provavelmente ela não ganharia na luta com espada ou numa luta corporal, mas esperou ele chegar na sua fraqueza para atacá-lo e resolver um sério problema. Não adianta somente a coragem ou não adianta somente a sabedoria, pois você pode agir impetuosamente, mas na hora errada, ou saber quando e como fazer, mas não ter coragem de ir até o fim. Que você consiga equilibrar estas duas características na sua vida, a coragem e a sabedoria. Que você consiga não fazer nada de errado no auge de suas emoções e que tenha coragem de tomar a atitude certa na hora certa. Que Deus te abençoe neste propósito. Voz das Assembleias de Deus. That sees the hearts of all men, and he knows his Father's mind. He speaks his Father's words, for he comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara, liderada pelo pastor Efraim Soares de Moura, apresenta os seguintes programas radiofônicos. De segunda a sábado, das 12 às 13 horas, a Voz das Assembleias de Deus. Todos os domingos, das 11 às 12 horas, a Voz da Escola Dominical. E de segunda a sábado, das 22 horas e 30 minutos até a meia-noite, o programa Mega Noite com Cristo. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Por que deixastes que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor? Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim florir. Os crentes são as plantações do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta, soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda há tempo pra você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai a Deus enquanto se pode achar. A tua cadeira ainda lhe espera. Retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar.
falou que um dia pra o céu querido jardim vai levar. Pra o céu querido jardim vai levar. Pra o céu querido jardim vai levar. Agora veremos como Débora e Jael foram instrumentos nas mãos de Deus para a obtenção da vitória. Primeira coisa a aprender é que Deus usa instrumentos frágeis. Havia muitos homens valentes em Israel, porém a vitória veio pelas mãos de quem não se esperava. Pelas mãos de duas mulheres. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Muitas vezes, o Senhor usou coisas pequenas, desprezíveis, para conceder grandes vitórias, como, por exemplo, o cajado de Moisés, ou a funda de Davi, e muitos outros casos. O nosso Deus também se utiliza de pessoas humildes, pequenas a seus próprios olhos, para a realização de seus propósitos, de seus planos, como ele fez com Gideão, com Jeremias, com João Batista, com Maria, a mãe de Jesus, e com tantas outras pessoas. Para Deus, não há acepção de pessoas. Na sua obra, ele usa tanto homens quanto mulheres. Nós vemos o registro de obreiras no Novo Testamento. Teve Priscila, Febe, Evódia e Sintique, e também profetisas como Miriam, Ulda, as filhas de Filipe, Ana. E essas pessoas, essas mulheres, foram grandes instrumentos nas mãos do Senhor. As mulheres foram as primeiras que chegaram ao túmulo de Jesus. Também foram elas que proclamaram a ressurreição, que testificaram aos judeus. Débora e Jael não são os personagens bíblicos dos mais populares. Figura mais o nome de Baraque. Contudo, elas prestaram grande serviço ao povo israelita. E nesse ponto, nós fazemos uma rápida reflexão sobre a questão do anonimato na obra de Deus. Uma das coisas que mais causa aflições a muitos filhos de Deus é querer não viver no anonimato, no meio de uma sociedade onde cada vez mais se valoriza, se enfatiza a necessidade de aparecer, de conquistar poder, fama e prestígio, de atrair para si os holofotes, de ser a estrela do momento. No reino de Deus, não é o tanto quanto aparecemos ou deixamos de aparecer que qualifica a nossa vida, o nosso serviço, o nosso ministério, mas sim a motivação, a atitude com a qual realizamos a obra de Deus. A Bíblia está repleta de anônimos que certamente terão seu galardão e reconhecimento na eternidade, concedido pelas mãos daquele que é justo e verdadeiro. Como, por exemplo, citamos a menina israelita que serviu na casa do grande general sírio Naamã, ou as mulheres que doaram os espelhos para a confecção da pia de cobre no tabernáculo, profetas cujos nomes não são mencionados, ou os 4 leprosos no episódio do terrível cerco da cidade de Samaria. Tantas pessoas que militam, que trabalham, que fazem a obra de Deus anonimamente, não sendo reconhecidas com cargos, com nomes, com holofotes. Na cultura secular e mesmo no meio de alguns segmentos evangélicos, o anonimato é quase sinônimo de fracasso. É preciso ocupar espaço e ter visibilidade midiática. Mas, para os verdadeiros servos de Deus, o que importa é servir a Deus em espírito e em verdade, adorá-lo na beleza da sua santidade. E isso
é o que diferencia. Foi isso que diferenciou Débora e Jael no grande serviço que prestaram a Deus, sendo o instrumento nas mãos do Senhor. Pense nisso. Através das ondas do rádio, Deus pode tocar no seu coração. Programa A Voz das Assembleias de Deus. Nós aprendemos na lição de hoje o valor de ser destemido, corajoso ao enfrentar os grandes desafios que nos está proposto. O nosso destemor deve estar baseado nas promessas do Senhor e assim seremos mais do que vencedores. Aprendemos que vale a pena servir ao próximo, porque servindo ao próximo estamos servindo a Deus. Aprendemos que anônimo ou famoso, conhecido ou desconhecido, devemos viver para a glória de Deus. Oremos. Senhor, somos gratos a Ti pelas vidas de Débora, de Jael, de Baraque e de tantas outras pessoas anônimas que vivem para a glória do Teu nome, que se dedicam a servir ao próximo, a fazer a Tua obra com alegria, com denodo. Te pedimos graça para que sejamos valorosos no serviço, como uma forma de adorar a Ti. Nos ajude a ser humildes, a ponto de trabalhar sem esperar o reconhecimento humano. Te pedimos por nossos ouvintes, ajuda a cada um a resolver seus problemas e a servir a Ti em meio a essa pandemia que tantos males nos causa. Ajude a cada um dando força para vencer o medo e romper em fé no nome de Jesus. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. O esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido do Gólgota para dar sua vida.
mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor, tudo perde o valor. Se isso não for amor. E as músicas que tocamos neste dia foram Se Isso Não For Amor, com Amanda Vanessa, A Vitória Chegou, Aurelina Dourado, Grato a Ti, Rose Nascimento, Sobrevivi, Sara Farias, Jardineiro que Chora, Ariela Bonatti e Raíssa, e Débora e Jael, música cantada por Gerson Rufino. Muito obrigado por sua sintonia, também estamos gratos a Deus por mais esta oportunidade. Se Ele nos permite, voltamos na próxima semana, no dia 9 de agosto, com um novo assunto, a lição 6, Jefté, o juiz precipitado. Até lá, na graça e paz do Senhor.